Vamos meditar na palavra de Deus nesse instante, e mesmo você estando aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto bem conhecido, que é 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Esse texto nos fala assim. O apóstolo escreve dizendo assim, preste bem atenção porque eu creio que esta palavra vai encontrar guarida no seu coração, vai encontrar espaço na sua mente e vai atingir o seu âmago hoje e vai abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus ela vai aonde nós não podemos ir. A palavra de Deus ela perscruta a mente, ela perscruta o coração da pessoa e Deus estará falando poderosamente no seu coração. 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. O texto diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala de algo que permanece para sempre e algo que passa. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, mas o mundo vai passar. Eu gostaria de dividir a mensagem hoje, na verdade, em 3 pontos. Cada ponto é um desses versículos aqui. No primeiro versículo, o apóstolo João, ele deixa bem claro que nós não podemos amar o mundo. Não ameis o mundo. No outro versículo, ele vai falar sobre, ele vai de uma maneira resumida, resumir o que é este mundo, o que este mundo tem que nós não podemos amar. Isso ele vai falar no segundo versículo que nós lemos, versículo 16. E no terceiro versículo que nós lemos, ele vai contrastar, ele vai fazer um contraste entre aquilo que é temporal e aquilo que é eternal. Então eu gostaria que nós, hoje, nesta noite, meditássemos nesse texto, tendo em vista essas 3 divisões. A primeira é que nós não devemos amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segunda parte fala sobre o que é que neste mundo muitas vezes tenta nos atrair. E ele diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E diz, não é do Pai, mas é do mundo. E no terceiro versículo que nós lemos, versículo 17, ele então vai fazer um contraste entre aquilo que é temporal e aquilo que é eternal. Ele vai dizer que o mundo passa, o mundo é temporal. E ele diz que as concupiscências do mundo também passam, ou seja, elas também são temporais. Mas ele vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus, esse que permanece para sempre. Permita Deus trabalhar a sua vida. Permita que a palavra de Deus alimente a sua fé nesta noite. Porque a nossa fé não é mística. A nossa fé não é um pensamento positivo. Como eu disse esses dias, não é um fazer figas. A nossa fé, ela é uma fé que precisa ser baseada e fundamentada nas Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai falar sobre isso. Então a palavra de Deus sendo pregada, você ouvindo a palavra, você acatando a palavra, e você permitindo que ela surta efeito na sua vida, então você vai crescer na fé. Você vai crescer na fé.
E a palavra de Deus nos fala sobre isto, que nós precisamos crescer muito na nossa fé. A nossa fé é poderosa para que nós vençamos o mundo, vençamos o diabo e vençamos também a nossa própria carne. Mas vamos para o primeiro versículo que lemos, capítulo 2 de 1 João, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela faz apelos constantes para que nós rejeitemos ao mundo. Agora é importante nós entendermos, à luz da Bíblia, que existem pelo menos 3 termos na Bíblia que se referem ao mundo. Existem 3 termos, e 2 destes termos não há problema nós amarmos, né? Mas existe um dos termos que a Bíblia diz que nós não podemos amar. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, então como eu posso? A Bíblia diz não ameis o mundo, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então é necessário que nós entendamos essa introdução, que existem pelo menos na Bíblia, existem pelo menos 3 termos que definem o mundo. Existe o mundo cosmos, que é o mundo criado, né, os planetas, a terra, as plantas, o mundo cósmico, o mundo criado, a criação, e esse mundo não há nada de errado de nós amarmos. O que nós não podemos fazer, obviamente, é adorar, né? Conforme diz Paulo em Romanos, que adoraram mais a criatura do que o Criador. Né? Nós não podemos atribuir poderes ou divindades à criação física, material. Não podemos, por exemplo, crer que existem influência dos astros nas nossas vidas, por exemplo. Então, o mundo cosmos, não é este mundo cosmos que João está dizendo não ameis. Não é este. Esse mundo não há problema nenhum de nós amarmos aquilo que Deus criou, nós contemplarmos a beleza de uma flor, de uma ave, de um peixe, né, dos répteis, dos animais, e tudo que Deus criou, e é maravilhoso. E a Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, porque, e a Bíblia diz que todos eles refletem a glória de Deus e o poder de Deus, né? Que o poder de Deus e a divindade de Deus claramente se veem, se percebem pelas coisas que foram criadas. E Deus as criou com seu braço forte, e a Bíblia até diz que Deus estendeu as estrelas nos céus. E Deus as chama pelo nome, Deus conhece cada estrela. Sabia? Os homens descobrem algumas coisas no espaço e dão a essas coisas algum nome. Mas a Bíblia diz que Deus estendeu todas as estrelas dos céus e Deus chama essas estrelas pelos seus nomes. Ou seja, elas não são e não estão à toa no espaço sideral, mas Deus as estendeu e Deus nominou cada uma delas e Deus conhece cada uma delas. Esse é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, é o Jeová Eterno, é o Deus bendito, o Adonai, o Deus bendito e glorioso, o Deus que um dia se fez carne e habitou entre nós, e este Deus é bendito eternamente. Amém. Eu costumo até dizer que ao mesmo tempo que nós conhecemos Deus, nós não conhecemos. Alguém fala, pastor, aí é uma heresia. Não, eu vou explicar para você. Nós conhecemos Deus por relacionamento, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Filho unigênito o revelou. Nós temos na pessoa de Cristo a exata imagem do Deus invisível. Aleluia! Jesus é Deus de Deus. Jesus é o Senhor da glória. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, e nós conhecemos, disse João, nós apalpamos, nós tocamos o Verbo da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós conhecemos a Jesus Cristo.
E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós conhecemos Ele por relacionamento, nós o adoramos em espírito e em verdade, nós estaremos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Ele vem buscar uma igreja que Ele comprou dos quatro cantos da terra, de todas as tribos, de todos os povos e todas as nações, e nós seremos arrebatados para encontrar com Ele nas nuvens, aleluia, e nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então nós o conhecemos. Em João capítulo 10, sobre o bom pastor William hoje ministrou na escola bíblica dominical sobre esse texto. Lá em João capítulo 10 fala: eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido, aleluia. Então nós conhecemos a Deus, e nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Nós não conhecemos a Ele porque nós tínhamos capacidade intelectual de descobri-lo, de percebê-lo e de buscá-lo. Não, nós éramos cegos, perdidos. A salvação é uma iniciativa de Deus. A salvação é uma obra inteira de Deus. Deus não só iniciou ela, como Deus consumou ela. Nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Aleluia! Somos salvos inteiramente pela graça de Deus. Deus veio ao nosso encontro, Deus nos alcançou, Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Deus nos regenerou, Deus perdoou os nossos pecados, Deus nos tirou, conforme diz Colossenses 1,13, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Deus nos fez novas criaturas, aleluia, e por isso nós o conhecemos. Conhecemos a Deus porque Ele veio ao nosso encontro, porque Ele tirou as algemas, e Deus tirou tudo aquilo que prendia a nossa mente, e Deus nos libertou, e Deus fez pingar nos nossos olhos o colírio da palavra, e este colírio bendito abriu a nossa visão, e hoje nós somos salvos, somos regenerados e transformados pelo poder de Deus. Irmãos, quanto eu gostaria de estar no púlpito agora, quanto eu gostaria de estar agora diante do povo de Deus, louvando e glorificando e exaltando o nome bendito do nosso Deus. Mas mesmo estando limitado, a palavra não está limitada. Você está ouvindo a palavra, o meu coração está regozijando, o meu coração está pulsando de alegria por poder pregar a palavra e saber que a palavra vai atingir e vai abençoar a sua vida de uma maneira gloriosa e bendita. E eu não perdi o fio da meada. No mesmo tempo que nós o conhecemos, nós não o conhecemos. Como assim, pastor? Nós não conhecemos a grandeza infinita deste Deus, né? Nós hoje olhamos como por um espelho, porque esse Deus que criou os céus e a terra, que criou o cosmos, conforme eu estava falando agora há pouco, o Deus que criou o espaço sideral, o Deus que criou os céus dos céus, e o Deus que um dia vai, conforme diz a palavra, Ele vai destruir esta terra e estes céus. Isso é algo assim que nós não conseguimos. Então, ao mesmo tempo, nós não conhecemos a grandeza desse Deus, né? A Bíblia diz que Ele vai fazer novos céus e nova terra. Esse Deus é tão grande, tão poderoso, que não é possível aquilatá-lo dentro da teologia. A teologia, ela vai espranar à luz da Bíblia o caráter de Deus e os desígnios de Deus para as nossas vidas, mas ela se limita e ela vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus e que hoje nós o contemplamos como por um espelho, mas um dia nós o veremos como Ele é, e nós estaremos para sempre na presença dEle, a presença augusta e gloriosa do nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, dá vontade de levantar. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa cidade, ela fica nos céus. Tem pessoas que têm esperança terrena. Que absurdo! Cegueira espiritual, infecção teológica, heresia grotesca, malignidade de Satanás na mente e no coração da pessoa, porque a esperança da igreja é uma esperança celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz que a nossa cidade fica nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o qual, segundo o seu eterno poder de sujeitar todas as coisas, ele vai também transformar o nosso corpo mortal. Está escrito lá, ele vai transformar o meu corpo e o seu corpo mortal para ser conforme o seu corpo glorioso. E a Bíblia diz que ele fará isso segundo o seu eterno poder de sujeitar a si todas as coisas. Aleluia. Naturalmente que eu não estou citando o versículo ao pé da letra, estou citando ele de vários ângulos, mas é isso que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas vamos voltar ao texto. Eu gosto de fazer umas digressões, amo fazer isso, mas pode ter certeza que eu não perco o fio da meada. Sabe por quê? Que muitas vezes, irmãos, quando eu estou pregando e eu atribuo a Deus essa realidade, porque é Ele que faz isso, muitas vezes quando eu estou pregando parece que tem um pergaminho diante dos meus olhos. Não estou querendo ser espirituoso, não, mas parece que tudo já está descortinado diante dos meus olhos daquilo que Deus quer falar conosco. Por isso eu posso fazer uma digressão, eu posso ir num assunto, dar uma digressão, ou seja, devagar um pouquinho, mas a gente volta no eixo principal, volta no assunto principal. O assunto principal é: não ameis o mundo. E eu estou falando sobre 3 palavras ou 3 termos que definem mundo. O primeiro é cosmos, eu acabei de dizer, é maravilhoso, Deus o criou. E aleluia por isso. A pessoa que não consegue contemplar a beleza de uma estrela, a beleza do céu, a beleza do mar, a beleza de uma flor, a beleza de um pássaro cantando, a beleza de um peixe, a pessoa que não consegue contemplar isso, ela tem uma probabilidade muito grande de se tornar uma pessoa desgostosa, deprimida, angustiada. Porque ela tem que ver a mão de Deus nestas coisas. Porque Deus estendeu e com o seu dedo Ele fez todas estas coisas. Aleluia. E nós nos alegramos pela criação bendita do Deus Yahvé, do Deus Israel, do Deus Todo-Poderoso, o Deus chamado de Jeová. Jeová que se encarnou e morreu na cruz pelos meus pecados. A Bíblia diz: olharão para mim a quem traspassaram. E quem foi traspassado? Jesus Cristo. Mas Deus fala através do profeta: olharão para mim a quem traspassaram. Ou seja, o próprio Jeová seria traspassado. É isto que o texto diz. E Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas existe um outro termo que se refere ao mundo, que é um termo que a gente pode amar. É o mundo, humanidade, pessoas. Este mundo não há problema nenhum em amar. Foi este termo e nesse sentido é que João 3,16 se aplica, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é um termo que nós temos que, no entender aqui de 1 João, nós temos que explicar isso, para que as pessoas não achem que a Bíblia se contradiz, e ela não se contradiz. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, é a humanidade, pessoas. Deus me amou e Deus te amou. E lá diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação não é automática. A salvação é para que todo aquele que nele crê. Ou seja, não é um automatismo, não é um universalismo, não é aquela doutrina herética chamada universalismo, que diz o seguinte: bom, uma vez que Jesus morreu na cruz pela humanidade, então toda a humanidade já está salva. Equívoco. A palavra de Deus diz: todo aquele que nele crê. É necessário crer e é necessário receber. João 1,12 diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário crer, e é necessário crer a contento. Ou seja, a palavra tem que entrar no intelecto da pessoa. A palavra tem que atingir a mente da pessoa. Como eu disse no início do culto, a nossa fé ela transcende a razão, mas ela não é irracional. Jesus não caiu de paraquedas no mundo. Jesus tem lastro. A Bíblia tem lastro. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é gloriosa. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é bendita. É necessário que ela entre na mente da pessoa, que ela satisfaça o intelecto da pessoa, e que ela desça ao coração da pessoa,
e que ela seja recebida. Não basta apenas crer, é necessário receber. Se você crer em Jesus e se você receber Jesus no seu coração, se um dia, mesmo no mais momento mais sigiloso, no mais anonimato, se você um dia clamar e dizer: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, naquele momento o Espírito Santo vai te regenerar e você será uma nova criatura. E o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Então existe o termo mundo no sentido de humanidade, e esse termo nós devemos amar também, devemos amar o mundo, sim, nesse sentido. Mas João está dizendo aqui: não ameis o mundo. E que mundo é esse que ele está dizendo? Esse mundo que ele está se referindo é um terceiro sentido da palavra mundo. É o mundo no sentido de curso pecaminoso da humanidade. É o curso pecaminoso, é o sistema iníquo que domina a sociedade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus, certa feita, falando com os discípulos, em João capítulo 15, depois que ele fala lá no versículo 16, que ele diz: não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Logo depois, no versículo 19, ele diz assim: olha, se o mundo vos aborrece, sabei que antes do que a vós, o mundo me aborreceu a mim. João 15, 18. E depois ele diz assim: olha, se vós fosseis, na verdade eu citei o 19, mas é o 18 que ele fala sobre isso. Mas lá no versículo 19, João 15, 19, ele vai dizer assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Em outras versões diz: é por isso que o mundo vos odeia. Então nós devemos odiar o mundo, rejeitar o curso pecaminoso da humanidade, mas a palavra de Deus diz também que o mundo nos odeia, e o mundo nos rejeita. E Paulo, eu até citei hoje aqui, e vou citar novamente, Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele diz assim: longe de mim esteja gloriar-me. Paulo não queria se gloriar. Aliás, tem muitas pessoas hoje que querem se gloriar. Pessoas que querem se enriquecer com a cruz, como se a cruz fosse fonte de riqueza, materiais. Como disse Pedro, cuidando que a fé e a piedade sejam fontes de lucro. Infelizmente, existem muitos mercadores do Evangelho. Existem muitos pilantras do Evangelho. Existem muitas pessoas cujo Deus é o ventre, conforme diz o apóstolo Paulo. E nós devemos pregar a cruz. Cruz não é lugar de enriquecimento financeiro. Cruz é lugar de abnegação. Cruz é lugar de nós morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Aleluia. Isso é cruz. A palavra de Deus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não diz tome o seu carrão, mas tome a sua cruz e siga-me. E foi exatamente isso que Paulo falou em Gálatas 6,14. Ele diz assim: longe de mim gloriar-me em mim mesmo. Longe de mim gloriar-me. A não ser, olha só, existe um lugar onde Paulo se gloriava. A não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Se você estiver com a Bíblia na sua casa, pode buscar aí. Eu estou citando porque esse texto está bem claro na minha mente. Gálatas 6,14. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vírgula. E ele diz: pela qual, isso que é o ponto importante que tem muito a ver com o que eu estou falando hoje aqui. Pela qual, ou seja, pela cruz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz, irmãos, nós estamos mortos para o mundo e o mundo está morto para nós também. Por isso que é na cruz. A palavra de Deus fala sobre isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. As outras duas partes serão mais breves, mas eu quero me deter um pouquinho mais ainda nesta. Quero me deter nesta porque essa é a essência da mensagem. Essa é a essência da mensagem. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Irmãos, não tem como uma pessoa viver com Deus e viver com o mundo. Não existe isso. Hoje nós vivemos uma época de conversões modernas. As pessoas se convertem, mas não mudam de vida. E a Bíblia diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pessoas que se convertem hoje, mas continuam mundanas, no campo da música, da moda, dos negócios, do viver. O modus operandi da pessoa não se altera, ou seja, a pessoa apenas professa a fé em Cristo, mas não tem uma vida conformada com o Evangelho, e a pessoa acaba se conformando com o mundo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que Paulo diz transformai-vos. Ele não diz transformai-o. Não é papel da igreja transformar o mundo. Sabia disso? Não é. Alguém fala: pastor, então agora não entendi mais nada. Eu sempre achei que a igreja vai transformar o mundo. Não. O mundo vai de mal a pior. A porta larga vai continuar sendo a porta larga. E muitos vão continuar entrando por ela. O papel da igreja não é transformar o mundo. O papel da igreja é resgatar o maior número de almas possível desse prédio em chamas que se chama mundo, porque o mundo jaz no maligno e o mundo vai de mal a pior. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Há o equívoco por parte de muitas pessoas de que a igreja vai ainda transformar o mundo todo. A teologia do domínio, que a igreja vai dominar tudo e vai fazer tudo. Equívoco, mentira. A palavra de Deus diz que Jesus vem buscar a igreja, e Jesus vem arrebatar um povo. E olha, eu vou dizer mais para os irmãos, quem conhece escatologia sabe do que eu vou estar dizendo agora. No dia do arrebatamento vai ter mais pessoas para sair das sepulturas, ressuscitadas para encontrar com Cristo nas nuvens, do que na terra. Porque a igreja está em apostasia, o povo já está incrédulo o suficiente para não crer no arrebatamento da igreja. Há muitos que dizem que é teologia do escapismo. Sabe por quê? Porque igrejas que querem que a igreja de Cristo venha engajar em questões sociais e políticas. Não, o meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos a bendita volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para muitos isto é utopia, para muitos isto é uma fantasia, para muitos isso é uma ficção, mas a palavra de Deus fala que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E eu vou dizer: prepara-te para encontrar com o Senhor Jesus. Em breve Jesus vai arrebatar a igreja. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu até costumo dizer que, se fosse possível, eu faço até um pouco de humor nisso, se fosse possível espiritualmente filmar o arrebatamento, as pessoas iriam observar mais pessoas saindo dos sepulcros do que saindo de dentro das igrejas. As pessoas, muitas igrejas, só vão perceber que houve o arrebatamento, sabe por quê? Porque algumas crianças ali vão desaparecer e as pessoas vão perceber então que houve o arrebatamento. Pastor, eu não creio nisso. O problema é seu. Lamento pela sua alma, mas eu não consigo ler as Escrituras sem entender desta forma e sem crer desta forma. E eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero pregar com zelo, com fervor, para que pelo menos eu possa desincumbir da responsabilidade que Deus me confiou, e que eu possa ser fiel dispenseiro na casa de Deus como pastor, e possa ensinar bem o rebanho que o Senhor me confiou, e que outros pastores, amigos, tementes a Deus, que também creem nessa verdade, que Deus possa usá-los de uma maneira poderosa para prepararem as suas ovelhas, o seu rebanho, para esta gloriosa e bendita esperança que é o arrebatamento da igreja. Irmãos, o mundo está se afunilando.
Veja aí, a pandemia está aí, as pessoas zombam, riem, fazem memes, fazem piadas, as pessoas são insensíveis, sabe por quê? Porque esse tipo de problema ainda é de ordem natural. É uma doença, surge, vai dizimar vidas, como está dizimando, né? E vai passar. Mas a palavra de Deus diz que um dia, e bem breve, a humanidade vai experimentar, sabe o quê? A ira do Cordeiro. Porque não é só o amor do Cordeiro na cruz, mas a Bíblia fala em Apocalipse de a ira do Cordeiro. E quando isto acontecer, a igreja não estará mais aqui. Aleluia! Não estará mais aqui. E não estará mais aqui porque nós achamos que é um escapismo. Não estará mais aqui porque a Bíblia revela que não estará mais aqui. Simplesmente por causa disso. Se Deus quisesse que ela estivesse aqui, ela passaria pela grande tribulação triunfantemente, poderosamente. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E você deve estar preparado. E é interessante então que não ameis o mundo. E Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. E Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era céu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por causa disso que o mundo vos odeia. Existe um livro da Chamada da Meia-Noite, irmãos, inclusive é um livro que eu recomendo, eu sou extremamente reservado quando eu indico algum livro, porque eu conheço essa doutrina, prezo pela verdadeira hermenêutica e tenho muito cuidado na indicação de livros, mas tem um livro que eu acho que todo crente deveria ler, se chama Quanto Tempo Nos Resta? É o livro do Dave Hunt. Esse servo do Senhor já está com o Senhor. Partiu, acredito eu, em 2010 aproximadamente. Não me recordo direito. Mas o livro dele se chama Quanto Tempo Nos Resta? E nesse livro, Dave Hunt, ele faz uma colocação que eu confesso que nem seminário me ensinou isso. Ele diz que a grande escolha que as pessoas têm que fazer não é entre o céu e o inferno. A pessoa em sã consciência ia escolher o inferno. Seria uma piada, né? A pessoa fala, não, eu prefiro o inferno, eu quero o inferno. Então o Dave Hunt, no livro dele, ele fala que a grande escolha que a humanidade tem a fazer, a grande escolha que você tem a fazer, a grande escolha que eu tenho a fazer, não é entre o céu e o inferno, mas é entre o céu e o mundo. E ele fala que o mundo é um concorrente ao céu, né? É um opositor ao céu no que diz respeito a conquistar o nosso coração. O mundo é atrativo, o inferno não. O mundo pode nos atrair com seus brilhos, por isso que a Bíblia diz não ameis o mundo, a Bíblia não diz não ameis o inferno. Seria um absurdo João dizer não ameis o inferno, nem o que no inferno há. Todo aquele que ama o inferno, o amor do Pai não está nele. Eu sei que é engraçado isso. Eu sei, talvez alguns estejam rindo. Né? Mas João não diz não ameis o inferno. Você riu, eu sei que você riu. Alguns aqui riram. Mas a Bíblia não diz não ameis o inferno, nem o que no inferno há. Se alguém ama o inferno, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no inferno, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do inferno. A Bíblia não fala isso, mas diz não ameis o mundo. O mundo é um concorrente. Tanto é que a palavra de Deus diz que no mundo existe a porta larga. E é interessante que é como Jesus disse, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. E Jesus disse, ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um, e aborrecerá o outro. A palavra de Deus diz que não há como. A pessoa servirá um ou outro. E Jesus diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. E é interessante que Jesus coloca também a riqueza, que tem a ver com o mundo, ele coloca como um concorrente ao trono do coração do homem. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É interessante que Jesus não disse assim, não podeis servir a Deus e a Baal, não podeis servir a Deus e a Moloque, não podeis servir a Deus e a Diana dos Efésios, por exemplo. Nenhuma daquelas divindades do Antigo Testamento, porque aquilo lá não são concorrentes ao coração do homem. Mas o dinheiro, as riquezas, essas sim, contrapõem, né? Porque aonde estiver o tesouro da pessoa, ali estará o coração dela.
Imagine uma pessoa que tem uma fortuna no banco e na noite anterior descobre, sai uma notícia de que aconteceu um colapso na economia. Ele fica desesperado para no outro dia saber como vai ficar com o dinheiro que está lá. Porque aonde estiver o tesouro da pessoa, o coração dela estará lá. Então eu quero dizer para você, não ame o mundo. O coração do homem tem que estar inteiro em Deus. A Bíblia é repetidas vezes. Não se preocupe com as outras duas partes, que se essa está demorando 40 minutos, aquelas outras duas vão demorar 1 hora também. Estou brincando, irmãos. Não vai demorar tanto tempo. Não vai demorar. É que eu estou com muita vontade de pregar. Pregar uma vez por semana é pouco. Para mim é pouco. Mas, graças a Deus, porque nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Então, coloque no seu coração. A grande escolha que você tem que fazer é entre o céu e o mundo. O mundo pode te atrair, o inferno não. O inferno é uma consequência. Mas o mundo sim é atrativo. A palavra de Deus diz, Paulo falando, que alguns os abandonaram, amando o presente século. Amaram o mundo. Não amando o inferno, mas amando o presente século. É interessante que Deus sempre apelou para que o homem colocasse o seu coração inteiro naquilo que faz. Deus quer inteireza de coração. Deus quer que o seu coração esteja inteiro nele. Lá, por exemplo, em Jeremias 17, ele fala, quem o conhecerá? Ele faz uma pergunta. E no versículo seguinte, no versículo 10, ele responde a pergunta. Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e eu perscruto, eu sondo os pensamentos do homem. Coração seu, coração meu, coração do homem, só Deus conhece. Por isso, abra o teu coração e permita que a palavra de Deus mude o seu coração. Lá em Provérbios 4, 23 está escrito assim, sobre tudo que se deve guardar do teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, as decisões, as vertentes da vida se dão através do coração. Então guarde o teu coração para não pecar contra Deus. O salmista Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então não ameis o mundo. O mundo pode tentar te atrair. Sabe quando que o mundo vai deixar de ser atrativo para você? Quando você amar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fizer sentido para você. Quando você tiver compreensão da palavra de Deus, aí você vai saber que aqui está a coisa mais linda, mais prazerosa, mais gloriosa e que satisfaz o homem na sua integridade, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. A palavra de Deus, ela permeia toda a estrutura humana. Ela entra e ela produz algo glorioso. Mas vamos já caminhando para o final. Caminhando já para o final, eu quero citar o versículo 16. O versículo 16, o apóstolo João, ele fala das coisas que existem neste mundo. Este mundo que nós não devemos amar. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele resume o mundo de uma maneira bem resumida mesmo, citando concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele diz que essas coisas não são do Pai, mas são do mundo. Não é do Pai, essas coisas não são do Pai. E é interessante que concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, o que significa isso? Concupiscência quer dizer desejo ardente da carne, desejo ardente dos olhos e desejo ardente também de todo o coração da pessoa, a soberba do coração da pessoa. E todos os seres humanos vão estar combatendo contra essas coisas. Em Gálatas 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que ele se deu a si mesmo por nós para nos livrar deste presente século mau. Esse século é mau, porque tem os seus atrativos. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Eva esteve diante desses 3 ataques. Jesus também esteve lá no deserto da Judéia, no tempo da tentação. É interessante que em Gênesis 3, versículo 6, diz que Eva foi tentada nisso. Diz a palavra que ela, vendo que a árvore era agradável aos olhos, era agradável às vistas, e
desejosa, né, para dar entendimento, é isso que diz o texto. Vou até ler aqui 3:6 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha só, nós vemos aí a concupiscência da carne, aquela árvore era boa para se comer. Ela tinha a concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, e tinha também embutido nesse texto aqui a soberba da vida, ou seja, uma árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, Deus já tinha criado Adão e Eva perfeitos. Deus já tinha dado a eles inteligência plena, integral. O que diferenciava eles de Deus em termos de conhecimento é que o conhecimento de Deus é infinito. Deus é onisciente. Mas Deus deu um limite de inteligência, um limite de conhecimento para Adão e Eva. Só que eles desejaram ter mais conhecimento, soberba, querer mais. E Satanás sugeriu que isso fosse possível. Satanás sempre sugere isso. Aliás, o intento dele é ser semelhante ao Altíssimo. Sempre quis, né? Foi lançado por terra. Mas ele tenta infundir na pessoa esse tipo de mentira. A verdade é que nós temos que contentar com o que Deus nos criou. Muitas vezes nós somos tentados pelo desejo de crescer, conforme diz o cântico. Eu quero ser como criança. A palavra de Deus diz que nós temos que ser humildes. A Eva foi tentada na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. E ela caiu, e foi terrível. Jesus também, em Mateus capítulo 4, quando ele estava também no deserto da Judéia, o diabo também tentou isso. Ele estava com fome, o diabo disse: transforma esta pedra em pão, ou estas pedras em pães. Tentando despertar nele, né, aquela necessidade momentânea e latente do seu corpo. E também lhe mostrou, né, todos os reinos da terra. E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele disse também, naquela mesma tentação, no pináculo do templo: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem. Se tu és o Filho de Deus, lança-te, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele queria que Jesus satisfizesse a carne, que Jesus também fosse soberbo, no sentido de provar que ele era o Filho de Deus. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Jesus não precisava provar nada para o diabo. O diabo não estava e não está com aquela bola toda, né? O diabo é um derrotado. Mas ele foi lá, e nas 3 vezes que ele foi contra o Senhor Jesus, nas 3 vezes ele levou bordoada. E é assim, irmãos, o único direito que o herege tem é de ficar calado. O diabo é um herege. Aliás, ele é o pai dos hereges. Heresia é mentira, e ele é o pai da mentira. Então o único direito que o diabo tem, e os seus ministros têm, é de ficar calado. Calado diante da palavra de Deus. O diabo investiu, Jesus bateu. O diabo investiu, Jesus bateu de novo. O diabo investiu pela 3ª vez e Jesus bateu de forte contra ele. E a palavra de Deus diz que o diabo se retirou. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus não caiu em nenhuma delas, porque ele é o Cordeiro imaculado de Deus. Aleluia. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Isso é maravilhoso. E para terminar, alguém vai pensar: o pastor já falou umas 3 vezes para terminar. Mas para terminar, o último versículo que diz: e o mundo passa. Esse versículo fala do contraste do temporal com o eternal. Daquilo que é passageiro, temporal, e daquilo que é eterno. E João diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. E diante de todos os irmãos, eu quero dizer que esta palavra, ela permanece para sempre. Se você for do mundo, o mundo vai passar. Se você for do mundo, o mundo amará o que é seu. João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo. Irmãos, o crente anda na contramão do mundo. O crente tem que dar testemunho autêntico na escola, no trabalho, no lar. O evangelho tem que transformar a família.
O Evangelho tem que transformar a igreja. Quantas igrejas que são ninhos de cobra, ninhos de iniquidade, né? Quantos lugares onde o diabo assola, sabe por quê? Porque a palavra não corta. Se a palavra cortar ali dentro, a palavra limpa, lapida e abençoa aquele ministério, aquela vida, aquele pastor, aquela família. Quantos pastores enfermos espiritualmente? Quantos pastores que não têm famílias estruturadas na presença de Deus? Quantos pastores que não têm filhos que temem a Deus, filhos cheios do Espírito Santo? Quantas igrejas assoladas pelo mal? Sabe por quê? Porque não tem palavra. A palavra tem que surtir efeito. A palavra tem que converter o coração do esposo ao coração da esposa. Ou a palavra tem que converter o coração da esposa ao coração do esposo. A palavra tem que converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A palavra de Deus tem que trazer harmonia dentro de um ministério. A palavra de Deus ela tem que produzir santidade no meio do povo. A palavra de Deus tem que ser como uma espada afiada de dois gumes, lapidando, trabalhando, perscrutando e trabalhando a vida de cada pessoa. Eu tenho alegria, irmãos, eu tenho alegria gloriosa de saber que a palavra de Deus produz isso. No meu ministério, por exemplo, eu tive uma alegria, uma época, uma coisa tão gloriosa, que eu pregava a palavra de Deus de um Senhor que era um coração empedernido, endurecido, não queria saber do Evangelho, mas quando ele foi pela primeira vez na igreja, naquela primeira vez ele não quis saber do Evangelho, só que tem uma coisa, ele ouviu a palavra e não conseguiu mais deixar de ir na igreja, e ele continuou indo na igreja, e teve aquele conflito. Ele não se convertia, mas também não conseguia mais sair de dentro da casa de Deus. E aquela batalha, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não existem conversões sem confronto. Uma pessoa só é convertida quando a palavra de Deus confronta ela, joga o ego dela por terra e transforma a vida dela. Conversões modernas sem transformação de vida são fajutas, são falhas, não perduram, não regeneram, não transformam a vida das pessoas. E aquele homem continuou indo na igreja, ouvindo a palavra. Eu fazia apelo e nada, aquele homem não aceitava o Senhor Jesus, não abria o seu coração, levava, digamos assim, no bom sentido, levava pancadas da palavra, mas não abria o coração no culto. Um belo dia, quando estávamos terminando o culto, por volta de umas 9:30 da noite, isso aconteceu em Juiz de Fora, alguns irmãos que estão me ouvindo talvez saibam até de quem eu estou dizendo, não vou obviamente citar o nome, mas alguns irmãos que estão me ouvindo sabem de quem eu estou dizendo. E naquele domingo à noite, quando nós estávamos orando, eu falei, irmãos, vamos nos colocar em pé, porque agora eu vou impetrar a bênção apostólica e nós vamos encerrar o culto. Naquele dia, quando nós estávamos já com os olhos fechados para orar, de repente eu abri os olhos e quem estava na minha frente? Aquele homem, aquele senhor. Deus arrancou ele do banco e trouxe ele à frente. Foi a única vez no meu ministério que alguém se converteu sem eu fazer apelo. Espero que aconteça muitas e muitas vezes isso. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma a vida da pessoa. Eu creio no que eu prego e eu sei do que eu estou pregando. Essa palavra é gloriosa, é bendita, ela pode arrancar você da onde você está, não do lugar físico que você está, mas Deus pode tirar você das trevas, Deus pode tirar você do engano, Deus pode tirar você do mundo, Deus pode tirar o seu coração da depressão, da angústia, dos vícios, da idolatria. Deus pode regenerar a sua vida, e é isso que Ele deseja fazer, aleluia. Se a palavra não produzir isso, então de nada vale, mas se ela produzir isso, se uma única alma se converter nessa noite, terá valido a pena pregar de maneira online hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada ouvinte nesta noite, que o Espírito Santo possa produzir esta gloriosa obra na sua vida, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem foi literalmente arrancado do banco e trazido à frente. Quando eu abri os olhos, eu até assustei, porque eu não tinha feito apelo naquela noite, mas o Espírito Santo agiu. Irmãos, quando o Espírito Santo tem liberdade num ambiente, ele produz esse tipo de coisa. E hoje nós não estamos no ambiente de culto, estamos online, mas ele está tendo liberdade para falar aqui. E eu sei que pessoas hoje estão sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu iria citar alguns versículos que falam sobre o contraste do temporal com o eternal, mas o Espírito Santo está me dizendo, cesse, é isto
E glória a Deus por isso. Que Deus abençoe de uma maneira poderosa e singular, jamais vista, hoje a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.